Fala, velhinhos e velhinhas, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e vamos para aqui para mais um vídeo de ServiceNow. Dessa vez a gente vai falar um pouco de Flow, tá? Então, quem ainda não viu o resto dos vídeos, eu estou fazendo uma playlist de como criar uma aplicação do zero no ServiceNow. Se você é novo no canal, eu aconselho você começar lá do primeiro vídeo. Você vai encontrar dentro do meu canal uma playlist falando de como fazer essa aplicação. Mas caso você já tenha algum conhecimento do ServiceNow e queira conhecer somente esse pedaço que eu vou gravar hoje, também fica aí que você vai entender como a gente faz um flow, mas ainda de maneira bem básica, mas o suficiente para a gente conseguir administrar o nosso negócio aqui, que é o nosso exemplo do Allfood, que é o exemplo de empresa modelo desse projeto, tá legal? Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Bom, pessoal, aqui começando pelo App Engine Studio novamente. Vamos clicar aqui no Let's Go e abrir a plataforma do nosso App Engine Studio, abrir a nossa aplicação Allfood e vamos continuar o nosso projeto. Só para dar uma relembrada, nós criamos 3 tabelas, uma de pedido, uma de estoque e uma de produto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um flow para automatizar parte desse nosso processo. Para isso, nós vamos navegar dessa vez nessa aba aqui, Logic and Automation, tá? Tanto a gente pode clicar aqui em cima, nessa abinha, ou a gente pode descer aqui no final do formulário e buscar aqui, ó, Logic and Automation. Vou clicar aqui no adicionar, e aí nós temos 3 opções. Nós vamos escolher a opção fluxo. Aqui é possível, o ServiceNow oferece para a gente escolher alguns modelos, tá? Se a gente quisesse não começar do zero e criar um modelo para reaproveitar alguns exemplos que o ServiceNow já fez de Flow. Nesse caso, nós vamos fazer um do zero, tá? Então vamos clicar aqui nesse item Build from Scratch, que tem um maisinho aqui. Clicando nele, o ServiceNow ele vai fazer uma bateria de perguntas, assim como aconteceu na maior parte do nosso web. Então, como é uma interface intuitiva, ele pergunta primeiramente qual é o nome do fluxo. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Eu vou dar esse nome que já está aqui, que é o nome de novo pedido, tá? Porque nós vamos interagir com a tabela de pedidos. E você pode colocar uma breve descrição, né? Então, nesse meu caso, eu nem vou colocar a descrição para a gente poder tornar o vídeo um pouco mais rápido aqui para vocês, tá? Vou dar um continuar. Então, nesse exato momento, o ServiceNow ele já está criando o nosso primeiro fluxo. Como eu já quero editar ele, construir aqui junto com vocês, eu não vou clicar no concluído, tá? Eu já vou clicar no editar este fluxo e nós vamos diretamente para uma parte do ServiceNow, que é a ferramenta que se desenvolve fluxos aqui, né? Então esse é o Flow Designer. Dentro do App Engine Studio, a gente está abrindo uma subferramenta, tá? Essa ferramenta ela pode ser encontrada também aqui na plataforma, no menu Todos. Vocês podem buscar aqui por Flow Designer, tá? Essa ferramenta aqui embaixo. Vai dar na mesma, tá? Nesse caso, nós vamos utilizar dentro do App Engine Studio para continuar a aplicação do jeito que a gente tem feito desde o começo do projeto. Bom, eu não vou dar uma aula completa de Flow. O Flow é uma ferramenta bem grande aqui dentro. Nós vamos trabalhar algumas coisas básicas só para que nossa aplicação ela tenha um pouco mais de riqueza, tá bom? Mas no canal, futuramente, eu pretendo fazer um vídeo focado somente em Flow e aí vocês vão poder encontrar aqui. Nesse caso, todo flow ele precisa de um gatilho, tá? O que é esse gatilho? O trigger, que a gente fala em inglês. Ele é o pontapé inicial para que um processo ele comece. Então, como a gente quer que um fluxo comece automaticamente, nós precisamos explicar para o sistema qual é esse pontapé inicial, qual é esse gatilho que vai disparar o fluxo e ele vai começar a funcionar, a executar. No nosso caso, eu vou colocar que o gatilho vai ser a partir do momento que eu inclua um novo registro na tabela de pedidos. Então, toda vez que alguém for lá no pedido, eu espero que aconteça o que eu programar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira parte, eu vou no gatilho aqui e vou clicar no adicionar um gatilho. Existem várias possibilidades de gatilho. Nesse caso, nós vamos utilizar essa criado em, tá? Clicando aqui em criado em, ele vai perguntar, tá bom, mas você quer que seja startado quando algo for criado em qual tabela? Então nós vamos escolher aqui do lado um registro da nossa tabela em questão, do nosso sistema em questão, que é a pedidos, tá bom? Então aqui do lado vocês reparem que por enquanto o meu gatilho não tem nenhuma referência, tá? Tá tudo vazio. Mas a partir do momento que eu escolher uma tabela aqui, no caso a pedido,
E reparem, cuidado que tem várias tabelas no sistema que pode ter o nome de pedido. Escolham a tabela pedido do All Food, tá vendo? Essa daqui, ó, que vocês criaram no projeto de vocês. Então ele já sabe, o meu gatilho é, toda vez que eu criar algo na tabela pedido, ele vai fazer o que tiver aqui para baixo. Nesse caso, eu já vou dar concluído. E vocês podem reparar aqui agora, aqui do lado eu tinha mostrado para vocês, nós temos mais um dado, ó, pedido record, quer dizer, o registro do pedido. Justamente porque eu coloquei no gatilho qual é a tabela que eu gostaria de utilizar como referência para startar o nosso fluxo, tá bom? Para iniciar o nosso fluxo. Então, a partir desse momento, o ServiceNow adicionou automaticamente para a gente aqui uma cápsula dessa, né, uma pílula que a gente fala em português, mas seria um data pill, que é um conjunto de informações da nossa tabela, sem eu precisar construir nenhuma programação todo de novo para poder aproveitar no nosso flow. Ele automaticamente colocou todos os registros da nossa tabela aqui, ó. Se eu clicar na setinha, podem reparar que tudo que tem na tabela pedidos também aparece aqui. Tanto os campos que foram estendidos, lembra que foi uma tabela estendida da task e da tabela tarefa, ele tem esses campos, mas ele também traz os campos que a gente chama de customizados, campos que foram criados especificamente para a nossa aplicação. Por exemplo, lembra que a gente criou e-mail, empresa, a gente criou. Que mais que a gente criou? Não, acho que empresa não. E-mail, a gente criou o campo também de cliente, a gente criou o campo de nome do cliente, né? Que mais que a gente tem que foi criado aqui, para eu ver se eu lembro de cor, preço total, preço unitário. Então, são todos os campos que a gente criou especificamente para o pedido. Eles estão aqui disponíveis para ser utilizados no fluxo, tá? Por enquanto, não vamos utilizar aqui ainda, mas vamos para as ações. Então, uma vez que eu criar um registro no pedido, qual seria a minha ação? Então, o que eu posso fazer? Quando vocês clicam aqui embaixo em ações nesse maisinho, vão habilitar três possibilidades. Ou eu posso incluir uma ação, ou eu posso incluir uma camada lógica, quer dizer, uma estrutura, por exemplo, uma condição, se acontecer algo, enquanto acontecer algo, né, toda vez, para cada registro que for incluído. Então, existem várias camadas lógicas aqui, ó, que eu posso utilizar para fazer o nosso sistema ficar mais inteligente. E por último, um subflow. Eu posso criar um outro fluxo e subutilizar ele aqui. Eu posso pegar um fluxo, por exemplo, específico para aprovações e incorporar ele aqui dentro. E aí eu posso reutilizar os fluxos dentro de outros fluxos. Isso fica bem legal também para você não ter que ficar repetindo a mesma solução várias vezes. Por enquanto, nessa solução a gente não vai usar. A princípio, vamos colocar uma primeira ação. Eu gostaria que toda vez que um pedido novo fosse incluído, eu pedisse uma aprovação para alguém. Então, eu vou clicar no ação, né? E como o nome já diz, esse daqui é o item utilizado para realmente executar ações dentro do nosso fluxo. Vou procurar aqui por aprovação. Provavelmente ele vai estar em inglês, eu vou colocar aqui em approval, tá? Por questão daquela questão que eu já falei no começo da playlist para vocês, né? Que as traduções nem sempre elas estão 100% prontas, a gente às vezes precisa arrumar algumas delas, tá bom? Para cada idioma. Então, ó, solicitar aprovação está aqui. Uma vez escolhido aqui o aprovação, né? Ele cria para a gente essa ação que chama Ask for Approval. Para que essa aprovação aconteça, uma próxima etapa que a gente tem que colocar aqui é escolher qual vai ser o registro que vai ser impactado por uma aprovação. Nesse caso, a gente só tem um aqui, a gente só tem uma tabela, a referência que é a tabela pedidos. Então, nós vamos pegar aqui, lembra que eu falei que ele criou uma pílula aqui, um data pill? Ó, todos os dados do pedido estão aqui, nós vamos arrastar o pedido inteiro para cá, tá? A partir desse momento, o sistema é muito inteligente e já sabe que essa pílula é referente à tabela pedido, então ele preencheu o campo pedido sozinho, o campo tabela sozinho com o pedido. Também já preencheu qual é o campo de aprovação que é para ele utilizar e qual é o campo de histórico que ele vai preencher com conteúdos para deixar uma espécie de uma lista de todos os textos com anotações para que depois futuramente você possa saber quais aprovações foram realizadas, quais foram reprovadas, aprovadas e assim por diante, tá? Então, isso é o mínimo que a gente precisa para trabalhar com aprovações e o fato da gente ter arrastado uma pílula já fez com que o ServiceNow preenchesse automaticamente. Bom, sabendo disso, qual é o próximo passo? Ele pergunta as regras, então regras de aprovação.
Por exemplo, quais são as ocasiões que eu quero ter uma regra? Nesse caso do fluxo, eu acho que vai ficar muito legal se a gente tiver regra tanto para aprovar quanto para rejeitar. Então, vou escolher essa de baixo, tá? Aprovar ou rejeitar. Aqui embaixo, ele dá uma possibilidade gigante de regras, mas as mais utilizadas que a gente tem normalmente são escolher quem que vai aprovar ou rejeitar essas regras. No nosso caso, nós vamos escolher essa daqui, ó. Todos os usuários aprovam ou reprovam, tá? Eu poderia falar que somente um pode aprovar, qualquer pessoa aprova ou rejeita, todos têm que responder. Então, imagina que você tem uma lista com um grupo, com 10 pessoas. Se você escolher essa opção, todas as pessoas do grupo têm que dar aceite, senão o fluxo não anda. Nesse nosso caso, eu vou escolher qualquer pessoa aprova ou rejeita, tá bom? Qualquer pessoa da onde? Eu posso, de várias formas, colocar quem é essa pessoa que aprova ou rejeita. Eu posso escolher uma pessoa que esteja num campo de uma pio aqui. Eu posso referenciar uma pessoa do sistema escolhendo um usuário nesse campo. Então, eu posso vir aqui e falar que o Abraham Lincoln é o responsável por aprovar. Não vai ser esse o caso. Nós vamos escolher aqui, por exemplo, um grupo, tá? Então, nesse exercício, vocês vão clicar aqui em adicionar grupo e nós vamos escolher um grupo chamado gerentes. Lembra que a gente criou um grupo chamado gerente na nossa aula de usuários e grupos? Pois é, vamos utilizar ele aqui agora. Feito isso, eu posso clicar em concluído. Desse jeito, o nosso Flow já vai pedir uma aprovação para o grupo de gerentes, tá bom? O que mais que a gente precisa aqui? Após essa solicitação de aprovação, eu vou colocar uma camada lógica agora. Então, vamos clicar aqui no lógica de fluxo e vamos colocar um se. O que é a estrutura se? Eu vou verificar uma condição. Então, essa minha condição vai ver se está aprovado ou não, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui. Caso rejeitado, vou começar pelo rejeitado, tá bom? O que eu quero que aconteça caso rejeitado? É isso que eu vou colocar ali na frente. Mas antes disso, tem que colocar a condição. Eu tenho que falar, sistema, rejeitado para mim é a seguinte situação. Então, nesse caso, vocês vão reparar que após eu ter colocado solicitar aprovação, ele criou mais uma pio para a gente aqui, só para falar de aprovação. Então, eu vou clicar aqui no status da ação, tá bom? Reparem que eu tenho código e mensagem, e aqui em cima eu tenho estado da aprovação. Então, nesse caso, eu quero pegar o estado da aprovação, eu arrasto até aqui na condição. Vou falar que eu quero qual condição? Que o estado da minha aprovação seja qual desses? Eu clico aqui na setinha e escolho rejeitado. Então, meu caso rejeitado é quando o meu estado de aprovação for rejeitado, eu quero que aconteça o quê? Esse o que eu gostaria que acontecesse, essa ação que eu gostaria que acontecesse aqui, eu vou colocar nesse then, né? Então, é aqui que eu vou adicionar a ação. Clico nesse maisinho e aqui eu ponho o que eu quero que o sistema faça se for rejeitado. Nesse nosso caso, eu vou criar aqui em ação e eu vou criar um e-mail, por exemplo. Então, eu quero que ele envie um e-mail toda vez que for reprovado. Então, existe uma ação já chamada send e-mail. Nessa ação, eu vou escolher qual é o meu destino. Onde estão os dados que têm a ver com o destinatário, né? Com esse meu e-mail? Eles estão na pedido também, então eu vou arrastar de novo o Datapil para cá. Reparem que ele preencheu a tabela sozinho de novo. E agora eu vou ter que colocar para quem é que eu vou mandar esse e-mail. Dentro da tabela pedidos, qual é o campo que tem um e-mail? Então, esse até não é a real tradução, né? Aqui é o destinatário, porque do inglês é o to. Então, nós vamos clicar aqui nesse desenho, nesse ícone, que dá na mesma que pegar um dado aqui do Datapil, tá? Mas dessa vez eu vou fazer de uma forma diferente para vocês verem. Então, ó, vou clicar aqui e vou escolher um gatilho do registro criado. Aqui ele me fala, olha, quando você criou o gatilho, você tem todas essas possibilidades. Qual você quer? Eu quero pegar dados do meu pedido. Então eu venho aqui, clico nessa setinha e ele me abre todos os campos da tabela pedido. Qual é o campo da tabela pedido que tem um destinatário? O e-mail. Então eu vou pegar aqui o campo e-mail e ele já colocou aqui. Mas eu poderia, tá, gente, digitar aqui, por exemplo, um e-mail pessoal, jorge@gmail.com e tá tudo certo, tá?
Nesse caso, eu quero que ele seja dinâmico. Cada vez que eu abrir um novo pedido, ele verifique no meu pedido qual é o e-mail que está cadastrado para mandar a notificação. Fica muito mais inteligente. O assunto eu vou colocar simplesmente que o pedido. Opa, estou errado aqui. Pedido. Aí eu não vou colocar simplesmente pedido rejeitado. Eu vou pôr pedido número tal rejeitado. Esse número tal, ele está aqui dentro da tabela pedido, certo? Todo pedido ele gera um número. A gente configurou isso. Então vamos procurar aqui, ó. Vamos procurar o número. Aqui, ó, legal. Campo número aqui embaixo. Vou arrastar ele para cá. Pronto. Então o sistema automaticamente vai pegar o número gerado. Então vai colocar pedido número gerado foi rejeitado. Esse vai ser meu assunto. E ainda assim eu posso configurar o corpo do e-mail. Então, por exemplo, posso colocar aqui, caro, né? Sei lá. Vamos pôr o nome do cliente. Eu tenho um campo que tem o nome do cliente? Tem. Posso descer aqui. Vamos procurar nome do cliente. E tá aqui, ó, o nome do cliente. Caro, fulano de tal. Posso arrastar, mas posso também fazer por aqui. Lembra, ó? Clique em gatilho, pedido, vou na setinha e escolho aqui, ó. Nome do cliente. Também posso começar a digitar aqui, tá? Ele também vem. Nome do cliente. Cara, o nome do cliente. Seu pedido. Aberto em. Vamos por mais um campo? Venho aqui. Vou de novo no pedido. Setinha. Vamos pegar aqui aberto em. Ó, então existe o campo aberto e aberto por. Então, aberto. Então ele vai pegar automaticamente a data. Foi rejeitado. Legal? Concluí minha mensagem, clico no concluído. Primeira parte do fluxo está pronta. Pô, mas eu não posso terminar assim, certo? Eu preciso também colocar. E caso ele for aprovado, o que, que eu vou fazer? Então a gente pode vir no maisinho aqui, né? E colocar uma ação nova, ação lógica, desculpa. E aí eu posso colocar outro if se eu quiser, colocar mais uma segunda condição, mas nesse caso eu vou colocar, tá, se ele for rejeitado, faz tal coisa, mas caso contrário, faça outra coisa. O caso contrário, o senão, é esse daqui, tá? Então vamos colocar o else, né? Famoso else para quem programa. Vamos colocar o senão. E aí eu vou dar um título. Isso daqui, rótulo, é simplesmente para organização, tá? Então vou colocar aqui caso aprovado. Vocês podem escrever o que vocês quiserem. De novo, vou pegar aqui o meu registro de condição, que depende do quê? Do estado da aprovação, né? Tá aqui, ó, no 1. Então, vou arrastar aqui, for, nesse caso, aprovado. Então, se for aprovado, then, né, o que ele vai fazer? Uma nova ação. Dessa vez eu vou mostrar uma ação diferente para poder aproveitar aqui a nossa aplicação e deixar ela mais esperta ainda. Não vou mandar notificação. Dessa vez eu vou salvar uma informação, mudar um dado da própria tabela pedido. Olha que legal. Como que eu faço isso? Eu busco aqui por update. Opa, escrevi errado. Update. E vou procurar esse atualizar registro, tá? Então clico aqui em atualizar registro. Por que atualizar? Porque eu já tenho o registro na tabela e eu quero mudar os dados dele. Então, nós vamos falar assim, tá, mas qual registro você quer atualizar? Eu quero atualizar esse pio aqui, pedido, arrasto para cá. Ele já sabe que vai fazer uma alteração na minha tabela pedido. Agora, eu vou adicionar os campos que eu quero mudar. Posso pôr vários, tá? Então, vamos por exemplo, o primeiro, eu vou mudar a prioridade. Então, eu gostaria que todo pedido aprovado, a prioridade dele começasse como alta. Quero colocar mais um campo? Tudo bem, clico aqui no adicionar valor de campo. Vamos por mais um. Gostaria que o status dele, ó, estado, tá, em português. Quando ele for aprovado, ele seja trabalho em andamento. Vamos por mais um aqui. Gostaria também que o grupo, se eu tiver um pedido que foi aprovado, ele já coloque o grupo de atribuição para mim. Quem vai trabalhar nesse caso vão ser os vendedores. Se chegar um pedido, eu quero que o vendedor, todo mundo que esteja no grupo vendedores, receba esse pedido. E assim por diante. Eu vou também colocar um campo aqui que é muito consumido, que é o campo anotações, tá? Então, a gente tem aqui o comentários adicionais, que vão adicionar algumas anotações na nossa
no nosso pedido. Vou mostrar para vocês, tá? Então, o que é legal do comentários é que eu posso pôr textos intercalados com campos. Por exemplo, o pedido. Aí vou pôr o número de novo, lembra? Vou vir aqui, ó. Quero pegar o pedido, número. Vou descer aqui. Número tal. Foi aprovado. é, e está designado para o grupo. E aí a gente pode colocar aqui o grupo de atribuição dele, né? Então vamos pegar aqui grupo. Ou digo mais, né? Posso colocar aqui a descrição que foi colocada, né? Vai ficar mais legal. Foi aprovado e está aguardando a seguinte solicitação. Apagar aqui, eu digitei errado. Solicitação. Aí eu posso colocar aqui a descrição resumida, por exemplo. Ou por aqui também, tá? Eu posso vir aqui na setinha. Aqui, descrição resumida. E eu monto o texto do tamanho que eu quiser, com as informações que eu quiser. Vou dar um concluído. E aí, para fechar o fluxo, vamos colocar os encerramentos, porque assim que ele envia o e-mail, ele ficou perdido. Eu não falei para ele que é para encerrar, então eu tenho que vir aqui nesse maisinho, adicionar uma nova lógica e colocar esse encerrar o fluxo, tá? Normalmente isso pode não dar problema, mas o correto é você colocar, tá bom? É uma boa prática. E se der algum problema, você tem certeza que não foi por conta disso, tá? Então, sempre façam os encerramentos dos fluxos. Legal? Encerrei os dois fluxos, então ele está montado. A partir daí, ele não está ainda funcionando. O que a gente tem que fazer? Eu vou salvar. Após salvar, eu ainda tenho que ativar. Por que isso? Porque eu posso salvar meu fluxo e fazer alguns testes antes de colocar ele no ar. Eu não vou falar disso para o vídeo não se estender mais, mas você também pode fazer testes. Nesse caso, eu vou só ativar, clicando no botão aqui. Ele me avisa que a partir desse momento, todo o gatilho, quando for atendido, ele vai começar a acontecer, por isso que ele avisa. Eu vou ativar. E antes de testar para ver se deu certo, nós vamos fazer algumas mudanças no nosso formulário para poder ficar mais fácil de testar esse nossa parte da aplicação, tá? Então, voltando aqui na aba Home agora da nossa aplicação, vamos voltar aqui no Data e vamos abrir o nosso formulário aqui do pedido, tá? Então, a gente vai vir aqui no visualizar, por exemplo. Vocês vão reparar que aqui eu não tenho nenhum registro ainda. Vou clicar no novo, só para abrir o formulário. Eu ensinei já no outro vídeo várias formas de editar o formulário. Eu vou editar dessa mais rápida aqui para vocês verem. Ela não é a mais bonita, mas ela funciona também. Vou clicar aqui com o botão direito, configurar, layout de formulário. E nós vamos incluir o campo de comentários, porque ele não aparece aqui ainda, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai descer aqui nessa lista de disponível, desce até o finalzinho dela aqui em ordem alfabética. Vocês vão reparar que vai vir essa parte de split. Um pouco abaixo nós temos alguns campos aqui diferentes, tá? Então, entre eles nós temos aqui um campo de anotação, campo gráfico e assim por diante. São campos específicos que eu pretendo fazer um vídeo um dia só falando de cada um deles, mas o que nós vamos precisar agora é um que chama Activities, tá? Vamos colocar agora no nosso formulário esse campo Activities, joga aqui para o lado, põe ele bem no final. E para que ele não fique bagunçado no formulário, ele fique mais bonitinho, nós vamos adicionar um end split aqui, ó, em cima dele, tá? Então vou jogar aqui para o lado, ele caiu aqui bem em cima, tá? Se não caiu, por exemplo, ficou assim, ó, basta vocês descerem ele aqui que ele vai ficar certinho. Então nós vamos terminar o split do e-mail, pós o e-mail, e nós vamos colocar o Activities embaixo. Vou salvar.
E com isso, vocês vão reparar que agora no formulário, a gente tem aqui, ó, deixa eu dar uma, colocar algum texto aqui. Oi, salvar. Reparem que agora, a partir do momento que eu salvo um dado no formulário, ele habilita isso daqui pra gente, ó. Isso são as atividades, são as anotações, ó. Coloquei um oi, ele veio. Posso escrever o que eu quiser aqui. Opa, vou postar. E aí ele aparece aqui embaixo todas as anotações. Então isso é legal para a gente poder fazer um teste. O próximo, nós não colocamos aprovações no fluxo. Reparem que aqui não tem nada de aprovação. Então nós vamos adicionar uma lista relacionada de aprovações, clicando com o botão direito aqui nessa barra, configurar, listas relacionadas. Lista relacionada, pessoal, nós vamos nada mais é do que uma lista que está em outra tabela, mas eu gostaria de que mostrasse dentro da minha tabela dados que estão em outro lugar. Então são dados que obviamente estão em outra tabela, mas que têm de alguma forma algum relacionamento. Por exemplo, eu criei agora aprovações. Eu quero que as aprovações do meu pedido apareçam aqui. Só que não existe um campo na tabela pedidos que grave todas as aprovações, que faça o controle disso. Eu tenho somente um campo de referência que aponta para uma tabela de fora. Todos os campos que estão em outras tabelas e que fazem referência com a nossa tabela atual, eu posso colocar na exibição do meu formulário como se fosse uma lista relacionada, tá bom? Esse é o caso. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre related list, lista relacionada, porque o assunto é um pouco mais complexo, mas a aprovação é uma coisa que já tem na tabela TESC, na tabela que a gente estendeu. Então, mais uma vantagem da gente ter estendido. Eu vou pegar o campo aprovadores e o aprovação e vou adicionar aqui para o lado. Vou salvar. Então, eu adicionei duas listas relacionadas. Vocês vão ver que aqui embaixo agora eu tenho duas abinhas, ó. São justamente as related lists, tá? Uma, ela mostra os grupos que têm aprovação e essa segunda, ele mostra as pessoas que têm aprovação. Então, vamos fazer um teste aqui, novinho, em folha. Eu vou fechar aqui essa tela, vou até abrir de novo, tá? Vamos aqui em pedido, visualizar, e vou criar um novo pedido. Então, reparem, pedido 03, ele está no status em aberto, prioridade baixa, campos vazios. Eu só vou colocar uma descrição resumida aqui, é, de maiúsculo ainda, né? Meu pedido. Vou colocar aqui um nome do cliente, então, Jorge. E vou colocar meu e-mail aqui, jorge@gmail.com, por exemplo, tá? Só com isso eu já vou disparar que vou salvar. E aí criamos aqui o nosso pedido 3. Legal? Reparem que ainda não apareceram as aprovações. Será que o fluxo não funcionou? Não é isso. O fluxo ele não funciona imediatamente. Ele leva um tempo para o mecanismo executar. É rápido, é coisa de segundos. Por exemplo, eu vou dar um botão direito aqui na barrinha cinza agora e recarregar o formulário. Ele já vai ter rodado o flow, tá? Então, legal, aqui ó, já rodou. Ele incluiu uma solicitação de aprovação para o grupo gerentes, conforme a gente fez no flow. Ela está num status de solicitada. Como no grupo gerentes a gente tem duas pessoas, lembra que eu coloquei o Pernalonga e o Gaguinho no grupo gerentes? Então, olha que legal, os dois podem aprovar. E eu coloquei a regra qual? Que se um aprovar, o fluxo já anda. Então, eu vou vir aqui em nome do Pernalonga, por exemplo, dar um botão direito, aprovar. O fluxo, ó, pedido aprovado. Se eu recarregar aqui o formulário, vocês vão reparar que o grupo de atribuição já está vendedores, a prioridade mudou para alta, o estado está trabalho em andamento. Ele marcou aqui uma anotação para a gente, ó, o pedido 03 foi aprovado e está aguardando a seguinte solicitação. Meu pedido, que é o mesmo texto que foi colocado aqui no descrição resumida. Então, tudo que a gente programou lá no Flow, ele fez automaticamente para a gente. Além disso, ele fez todo um controle guardando que a solicitação foi aprovada e eu não tenho mais pendências de gerentes para aprovar. Aquele gerente que não aprovou, ele muda o status para que não é mais necessário a atuação dele de nenhuma forma, nem para aprovar, nem para reprovar. Esse fluxo já se encerrou. Da mesma forma vai acontecer, vamos fazer um caso agora do reprovado. Então, se eu vim aqui de novo no pedido, cheguei no sistema, vou fazer um novo cadastro.
Agora é o 4. Vamos colocar aqui meu pedido. Vou pôr 04 só para a gente saber, tá? O nome do cliente aqui vai ser Juca. O e-mail juca@gmail.com. E aí eu vou salvar. Mesma coisa, ele executou o flow, mas o gatilho disparou. Vou atualizar mais rápido dessa vez, ó, recarregar formulário. E já gerou. O flow super rápido, né? Ele não é em tempo real, mas ele é bem rápido, tá? Gerou aqui o flow, alimentou as tabelas e dessa vez eu vou pegar em nome do Gaguinho, vou clicar com o botão direito e vou rejeitar. Como nesse caso o pedido foi rejeitado, eu vou recarregar o formulário. Nada mudou no nosso formulário, ó. A prioridade continua a mesma, o status não mudou nada, nenhum comentário, porque foi isso que a gente fez. O que a gente fez no reprovado? A gente fez uma ação que pedisse uma notificação, que enviasse um e-mail, né? Então vamos conferir se esse e-mail foi enviado. Eu vou aqui na plataforma, nós vamos fazer também um vídeo só sobre e-mail aqui, mas só para vocês conferirem, existe no ServiceNow uma caixa de saída e uma caixa de entrada para e-mails também. Então nós vamos buscar aqui a caixa de saída, somente para a gente verificar se o e-mail realmente foi gerado. A caixa de saída. E reparem, ó, que ele veio filtrado por padrão os criados hoje. E olha o que eu tenho aqui, ó. Pedido foi rejeitado para o Juca, @gmail. Enviado agora. Vou clicar aqui. Não se preocupe em entender isso daqui já é um pouco mais complexo, mas ele tem todos os dados para rastrear o e-mail que foi disparado e, inclusive, eu consigo visualizar uma prévia, né, fazer um preview aqui do que aparece realmente no corpo do e-mail da pessoa e apareceu assim, ó, caro Juca, seu pedido aberto em tal foi rejeitado, conforme a gente realmente desenvolveu lá no nosso flow. Então isso mostra que ele está funcionando, tá bom? Então, essa é uma forma de fazer o flow. Claro que existem muitas coisas para a gente se aprofundar aqui ainda nos fluxos, mas a gente já tem a nossa primeira lógica e automação dentro do Allfood, que vai fazer uma validação se aprova ou não aprova os pedidos e manda um e-mail automaticamente caso ela seja rejeitada. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, volta o vídeo, pausa, faz com calma, né? Não tenha pressa, mas treina, executa. Quem não faz não aprende. Já falei, a gente só aprende praticando. Então espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal.